Boa noite, pessoal. Aqui mais um pouquinho para falar com vocês do quão prazeroso é falar sobre Deus. Eu sinto uma vontade tão grande de falar esse nome que tem momentos até de eu ficar um pouco, não é assustado a palavra, mas de eu ficar pensando assim, uai, eu me sinto tão próximo a Deus. Às vezes eu acho até que está próximo dele querer me levar, mas essa hora vai chegar. Então, quanto mais eu falo sobre Deus, mais eu estou em comunhão com Ele, eu me sinto mais preparado para o futuro, espiritualmente falando. Nem sempre foi assim. Eu já fui aquela pessoa que tinha uma ideia totalmente distorcida sobre Deus. Porque, na verdade, todos nós viemos ao mundo zero de saber das coisas, zero, nem se alimentar, a gente sabe. Então, a gente aprende o que as pessoas que estão à nossa volta nos ensinam. É lógico, não seria diferente. Mas, a partir de uma certa idade, a gente começa a perceber que algo que nos foi ensinado é errado. Aconteceu isso comigo e eu sei que acontece com muitos de vocês nesse sentido que eu estou falando. Eu, apesar de sempre ouvir falar de Deus, só há pouco tempo que o próprio Deus me deu aquele puxão de orelha, literalmente, pessoal. Foi o puxão de orelha. Porque a ideia que eu tinha de Deus era uma ideia vaga, uma ideia que eu podia, porque Deus era o criador do mundo, eu podia aprontar, eu podia me esbaldar, que estava tudo bem. Eu me achava bam, bam, bam. Mas aí, com o passar do tempo e as coisas novas que a gente vai absorvendo e observando, foi ficando evidente na minha vida que só ia ser transformada depois que eu entregasse toda a direção da minha vida para Deus. Porque eu não aceitava, eu jamais aceitaria que alguém tomasse a direção da minha vida, ainda mais alguém que eu não via, não sentia, que eu não conhecia. Eu era muito arrogante, muito prepotente sobre esses assuntos. Então eu chegava a teimar, era o dono da razão, quando na verdade zero de sabedoria espiritual. No entanto, Deus foi muito generoso comigo e eu tenho certeza que mesmo antes de eu nascer. Por que eu falo isso? Porque mesmo aquele tempo lá, quando minha infância, que eu fui tudo que eu aprendi, que me foi ensinado, eu notava que algo diferente, mesmo sendo uma pessoa que eu me tornei, eu notava que tinha algo diferente que me chamava. Quando eu vi o povo escolhido de Deus, hoje eu falo isso com propriedade, mas quando eu via passar o povo indo orar, indo cultuar a Deus, o povo com um caráter como Deus manda a gente ter, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu não quero caracterizar mais para não parecer que eu puxo sardinha para A, B ou C, que não é o meu intuito. Não é o meu intuito. Meu intuito é falar de Deus para todas as pessoas que eu puder. Se for 2 pessoas durante a minha vida, é 2. Se for milhares ou milhões, é isso. Meu intuito é falar sobre Deus. Eu não sou teólogo, não. Mas para me falar com simplicidade. Porque se fosse para me falar com sabedoria humana, o próprio Deus tinha se incumbido disso assim. Não, ele me mandou. Eu estou falando isso para você. Se você está ouvindo, a mensagem está transmitida. Não é para me falar isso para o mundo inteiro. Não, estou falando para você.
Então, eu senti essa necessidade, eu via passar, eu mesmo aqui quando eu estava no mundo, quando eu estava no meu deserto espiritual, eu via aquele servo de Deus passando lá, e eu sentia no mais fundo, no mais profundo e íntimo meu, aquela necessidade de servir a Deus. Eu sempre senti isso desde bem novo. Meu deserto foi longo, mas essa presença, esse chamado espiritual sempre teve. Porém, isso é muito importante que eu vou falar. Eu notei que Deus não quer, não queria e não é para mim ser aquela pessoa fanática. Não. É para mim ser espontâneo, para me falar assim. Se você está ouvindo aqui agora, você pode olhar que eu não estou falando com trejeitos, não edito esses vídeos. São do jeito que eu estou falando aqui agora, eu coloco nas plataformas digitais para vocês. Eu poderia, se eu poderia não, eu já falando o que não devia. Se fosse a vontade de Deus, não, grava, edita, cria uma estrutura física para que não, é para ser assim. Eu estou aqui num lugar isolado, é um lugar onde eu trabalho, mas agora está à noite. E é assim que Deus fala para mim levar a palavra. Se você ouvir e falar, oh, aquela pessoa lá está falando sobre Deus. Isso é evangelização. Entendeu? Tem os que evangelizam nas igrejas, nos lugares mais remotos, tem. E tem que ter, para a palavra ser levada. Mas tem também esse que está falando agora aqui para você, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo. E mais uma coisa, quando você sentir aquilo... Gente, é impressionante, mas muito impressionante, como nós seres humanos temos um vazio impreenchível enquanto a gente não tem um encontro real com Deus. Eu senti isso e hoje, depois que eu tenho superei, que Deus me mostrou que o Espírito Santo dele habitando em mim preenche esse vazio, aí sim. E hoje eu vejo aquela mesma pessoa que atravessou o deserto comigo. E aí hoje quando ela me procura, ela ainda com esse vazio, é incrível, cara. Ela procura tratar só de assuntos espirituais, procura preencher esse tempo teu com assuntos relacionados a Deus. No início eu era alheio a preencher o meu tempo com assuntos relacionados a Deus. Fazer isso aqui que eu estou fazendo agora era impossível, né? Humanamente falando, era impossível. Eu era muito cheio de mim para assumir que Deus é Deus na minha vida. A partir do momento que eu aceitei o Senhor Jesus como libertador, que eu aceitei Deus como Deus na minha vida, que eu aceitei o Espírito Santo habitar em mim, aí eu senti diferença, aí eu senti vida. Eu vou contra tudo que eu vivi. Eu me sinto mais novo, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais capaz, mais com quem? Com quem que eu me sinto mais assim? Com Deus. Quer saber como eu sei que é com Deus? É simples. Aquela velha história da brasa no fogo. Quando uma brasa fica sozinha, ela se apaga mais rápido. Assim é a comunhão com Deus. Se nós estamos aqui falando sobre Deus e isso abrange mais pessoas, ali daqui a pouco eu vou falar, isso me torna forte. Porém, se eu me isolar, se eu ficar cabisbaixo e evitar de falar sobre Deus, e nas reuniões, e nos cultos, e nas orações, se eu automaticamente eu sinto que eu estou fraco. Então, fica a dica aí, ó. Ore, jejue, entre em comunhão com Deus, fale sobre Deus, fale à vontade. Ah, mas eu não sei falar. Ah, Virgílio,
Como que eu vou falar sobre Deus? Eu não sei falar. Cara, ou alma, pessoa, gente, Deus quer você. Deus não quer que você faça um curso para se apresentar a Ele, não. Deixa teologia para quem é teólogo. Seja simples. Deus te quer do jeito que você é. Deus não quer, Deus não quer que você, para assistir uma reunião ou um culto, você tenha que sair e se vestir adequado para aquele culto, não. Aquela roupa, quando você morrer, vai ficar aqui na terra. O que Deus quer é isso aqui, meu e o teu. É a nossa comunhão, é o nosso coração, é o nosso praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Essa é a questão. Não adianta nada eu estar falando aqui para você tanto sobre Deus, Espírito Santo, Jesus, não adianta nada. Se daqui a pouco, quando eu descer ali ou for para ali, para qual lado que eu for, eu fugir disso que eu estou falando. Entendeu? Então, eu tenho que praticar a palavra de Deus. E como que eu pratico a palavra de Deus? Me policiando. Porque todo momento tem uma tentação querendo te afastar da presença de Deus. Todo momento. Eu, você. Lembra o que o Senhor Jesus falou? No mundo terás aflições. Mas o Senhor Jesus venceu o mundo. E como Ele é nosso exemplo, nós também podemos vencer. Ele disse que nós, crendo nele, vamos vencer. Então nós vamos ter aflições. Todos nós. Não existe quem não tenha problemas. Mas você pode vencer, desde que mantenha a confiança em Deus, coloque sua vida na mão de Deus e pratique a sua palavra. Você pode praticar um pouquinho e outra pessoa pode praticar um montão. Vocês dois são almas para Deus. Nós somos almas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer você, Deus quer a mim, Deus quer todos nós, desde que a gente entregue a nossa vida na mão dele, deposite nossa confiança na mão dele e não crie expectativa nem em coisas nem em pessoas. Crie expectativa somente em Deus. Porque aí sim você vai ver a sua vida ser transformada, a sua vida melhorar, a sua vida fazer sentido. Preenche teu tempo com coisas espirituais. E quanto mais tu fizeres isso, mais tu verás que passa a fazer sentido o tempo que estarás aqui na terra. Que a paz do Senhor Jesus e a misericórdia de Deus esteja com todos vocês. E se você assistiu se você está vendo essa mensagem, é porque você está assistindo. E olha, isso que nós estamos tendo aqui agora é evangelização. Não importa se esse vídeo vai ficar só entre quem colocou ele agora vai colocar nas redes sociais ou entre você. Isso significa que a palavra de Deus está sendo levada adiante. No momento que você fizer isso, encaminhar esse vídeo, um parente, uma pessoa, você está levando a palavra de Deus. Às vezes você nem precisa falar, mas só o fato de você enviar para alguém, se inscrever no canal, você está evangelizando. E é isso que Deus quer. Se Deus quisesse que a gente fosse os maiorais, os filósofos, né, Ele teria nos capacitado para isso. Ele quer nós do jeito que nós somos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, onde vocês estiverem.